Olá, você está no canal Portal Linguagens e hoje nós resolveremos 5 questões sobre concordância, que pode ser concordância verbal e ou concordância nominal. Vamos então. Questão 1. Não havia ou haviam meios de saber que já faz ou fazem 20 anos que não se usa ou usam galochas. Então nós temos aqui esta oração. Vamos analisar. Primeira coisa a entender, gente, é que o verbo haver, no sentido de existir, não se pluraliza. Isto é, o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Então, haver, quando for igual a existir, acontecer ou ocorrer, ele é chamado de verbo impessoal. Verbo impessoal é um verbo que não tem sujeito. Se não tem sujeito, não tem concordância verbal, porque a concordância verbal é o sujeito concordando com o verbo em número e pessoa. Então, se o verbo haver é impessoal e não tem sujeito, ele não pode ir para o plural, isto é, não concorda com nada. Então, desta forma, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Assim, não pode ser o haviam, não pode ser o haviam. Então, o certo é não havia meios de saber. Assim como eu não vou dizer na sala haviam muitas pessoas, eu vou dizer na sala havia muitas pessoas. Eu não vou dizer que na reunião houveram discussões. Eu vou dizer que na reunião houve discussões. E assim sucessivamente. No entanto, é preciso lembrar que se nós pusermos realmente o verbo existir, aí sim se pluraliza. Então eu diria: não existiam meios de saber, mas o verbo haver, não havia meios de saber. Continuemos. Não havia meios de saber que já. E aí o verbo fazer, no sentido de existir, desculpa, quando se usa em relação a tempo decorrido, o verbo fazer em relação a tempo decorrido ou transcorrido é também um verbo impessoal, portanto, fica na terceira pessoa do singular. Não havia meios de saber que já faz, não é fazem. Se não é fazem, aqui já descarta, por exemplo, este aqui, ó, da letra C. Nós já sabemos o gabarito, obviamente. Então não havia meios de saber que já faz 20 anos que não se. E aí, gente, aqui nós temos esse se com o galochas aqui. Então, o que acontece? Que não se usam mais galochas. Por que não se usam em vez de não se usa mais? Porque é só você pensar o que é usado. Nesse caso, o que são usadas? Galochas são usadas. Se elas são usadas, não se usam mais. Aqui é o típico caso de, por exemplo, o verbo usar é o verbo na terceira pessoa. Aí, ó, desculpe-me. O verbo usar é transitivo direto. O verbo transitivo direto, quando está na voz ativa, ele tem um objeto direto. Quando transposto à voz passiva, esse objeto direto transforma-se no sujeito da oração. Regra de concordância verbal: sujeito concorda com o verbo em número e pessoa, gente. E aí nós temos o gabarito, então, é a letra B. Não havia meios de saber que já faz 20 anos que não se usam mais galochas. Próxima questão. Assinale a alternativa cuja concordância nominal, agora ele quer a concordância nominal, não está de acordo com a norma padrão. Então ele quer a concordância nominal, mas falsa, gente, aquela que não está de acordo com a norma padrão. E vamos então analisar como se faz essa questão da concordância nominal nestes casos aqui. Aqui nós temos a palavra anexo, gente. Então, o que é que nós temos que lembrar? É que as palavras anexo
incluso. Ficou legal não, mas tudo bem. Incluso e apenso, essas palavras concordam com o substantivo a que se refere. São formas adjetivas. Então, anexo, incluso e apenso são palavras que concordam com o substantivo a que se refere, que significa exatamente anexado, incluso, tá? Então, nós temos aqui a letra A. Anexa à carta vão os documentos. Anexos à carta vão os documentos. Anexo à carta vai o documento. Em anexo vão os documentos. Então, de cara, nós percebemos aqui que, por exemplo, é só analisar quem vai anexo. Anexo à carta. Se é que ele fala à carta, se está com esse sinal indicativo de crase, o acento grave, então não se refere à carta. Então, quem vai anexo? Que vai anexo aqui é o termo os documentos. Então, os documentos não podem ir anexa. A referência não é a carta. Se não fosse o sinal indicativo de crase, no caso aqui o acento grave, aí sim, anexa a carta, estaria correto, tá? Anexa a carta vão aos documentos. Aí seria a carta iria anexa aos documentos. É outra coisa. Então aqui já sabemos qual que é a errada. É a letra A que está errada. Por quê, gente? Aqui, ó. É a que está errada. Ó. Errada exatamente porque ele está a referência é o termo documentos. Então o certo seria como está na letra B. Anexos, ó. Anexos vão os documentos. É só você também colocar a frase noutra ordem. Os documentos vão anexos à carta. Anexos, os documentos vão à carta. E aí sucessivamente. Então essa aqui está certa. Anexo à carta vai o documento. Agora, se é o documento, é anexo. Anexo. E aí tem a expressão em anexo, que pode ser usada nesse sentido, apesar de condenado por alguns gramáticos. Então, em anexo é uma expressão invariável. Você pode dizer, em anexo vai a carta, em anexo vão as cartas, em anexo vão os documentos, em anexo vai o documento. Então, a expressão em anexo é uma expressão invariável, tá? Mas há alguns gramáticos que pedem para evitar. Então, se você pode usar realmente o termo anexo, não tem necessidade de usar o em anexo. Prossigamos. Assinale a alternativa cuja concordância verbal não está de acordo com a norma padrão. Então, mais uma vez, ele quer aquela que está errada, que é aquela que está equivocada, fora da norma padrão. Assinale a alternativa está fora da norma padrão, a concordância. Aí nós temos mais uma vez os verbos fazer e haver, gente, ó. Fazem 5 anos que ela mudou. Fazem 5 anos que ela mudou. Já acabamos de ver que o verbo fazer em relação a tempo decorrido ou transcorrido é também um verbo impessoal. Verbo impessoal não tem sujeito, portanto não concorda com ninguém. Se não concorda, a lógica é ficar sempre na terceira pessoa do singular, de forma que aqui é errada realmente a letra A. Não é fazem 5 anos que ela mudou, é faz 5 anos que ela mudou. Então o gabarito aqui é a letra A, porque a letra A que está errada, viu? E nós temos o havia flores no vaso, o verbo haver no sentido de existir não concorda, já vimos isso também. Muitos livros eu dei a ela muitos livros, tá tranquilo. E faz muitos anos, ó aqui, faz muitos anos que não o vejo, também aqui está certo. Até porque a letra D faz uma contraposição com a letra A. Faz muitos anos, fazem 5 anos. Tá? Se eu disser que a letra A está correta, eu direi que a letra B está errada. E o contrário também acontece. Mas aqui o que está errado é a letra A. Fazem 5 anos, porque o certo é faz 5 anos. Mais uma questão. Assinale a alternativa cuja concordância não está de acordo com a norma padrão. Mais uma vez, aquela que não está de acordo com a norma padrão.
É isso que ele quer. Vou colocar para cá para a gente lembrar. Assinale a alternativa cuja concordância não está de acordo com a norma padrão, gente. Então, nós temos aí, olha. Letra A. Ela está meio cansada. Eles estão meio cansados. Eles estão meio cansados. Desculpa, eles são meio cansados. E ele está meio cansado. Aqui é o típico caso. Aqui nós temos que analisar se a palavra é uma palavra adjetiva ou uma palavra na função de advérbio, porque advérbio é classe gramatical invariável. Então, a coisa mais simples de se analisar é esse caso aqui. É só você pensar o seguinte, que se a palavra se refere a um substantivo, concorda com ele substantivo. Qualquer palavra que se refere ao substantivo, concorda com ele substantivo. Mas, palavras que modificam o verbo, o adjetivo ou advérbio, são palavras na função de advérbio. E advérbio é classe gramatical invariável, não varia, não concorda com ninguém. Então aqui, por exemplo, ó, ela está meio cansada, essa palavra meio se refere a cansada. Cansada é um adjetivo, portanto o meio é advérbio, e advérbio é invariável, então aqui está correto. Eles estão meio cansados, aqui é o mesmo caso, cansados adjetivo, meio é advérbio, não varia, tá certa. Eles estão meio cansados, aqui está equivocada. Por quê? Se refere a cansados, o meio aqui é advérbio e não pode concordar, não pode variar. E ele está meio cansado, também está correto, o caso dos anteriores, né? Então aqui, realmente, a que está equivocada é eles estão meio cansados. Essa frase está certa, certa e esta certa. Última questão. Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo. Completa corretamente. Se, aí nós temos pudessem haver ou pudesse haver mais dias, havíamos feito o trabalho, ou haveríamos ou teríamos feito o trabalho, com maior especificação como nos foi solicitada ou foi solicitado. Então vamos analisar. Nós aqui estamos, mais uma vez, com o verbo haver no sentido de existir, de acontecer, de ocorrer. Tá? Então aqui, mais uma vez, é um verbo impessoal. O que temos que analisar, lembrar que o verbo impessoal não concorda, com exceção do verbo ser, que pode concordar em alguns casos. Mas verbo impessoal, em geral, não concorda. Verbo haver, neste caso, impessoal, sem sujeito, fica na terceira pessoa do singular. E essa impessoalidade é transferida ao seu auxiliar, nesse caso, o verbo poder. Então, o haver vai ficar aqui na forma infinitiva, ao passo que o auxiliar, no caso poder, ou tivesse aqui, vai ficar impessoal. Portanto, já descartamos aí a letra A e a letra D. Por quê? Nesse caso aqui, gente, a impessoalidade transfere-se ao pudesse. Então, se pudesse haver mais dias, ou se tivesse havido mais dias, tá? É uma opção. E aí nós temos aqui a opção havíamos feito, também estaria equivocada, porque se aqui se trata de uma possibilidade, aqui não pode estar o verbo na forma do indicativo, né? Quer dizer, na forma do presente, do pretérito perfeito, havíamos feito, né? No mínimo aqui, futuro do pretérito, teríamos, né? Faríamos, essas coisas. Então aqui está com uma ideia de certeza na gramática, ó, gente, certeza, e aqui está com uma ideia de hipótese. Então a ideia é exatamente esta. Teríamos, não é tínhamos feito, é teríamos feito. Teríamos feito o trabalho, mas com maior especificação, como nos foi solicitado. Aqui não tem concordância também, foi nos solicitado fazer o trabalho. Então não há concordância aqui. Portanto, o gabarito aqui
é a letra B. Se pudesse haver mais dias, teríamos feito o trabalho com maior especificação, como nos foi solicitado. Essa aqui é a forma correta. Pessoal, essas foram as 5 questões de concordância. Espero que você tenha gostado. Peço que você curta, compartilhe. Foi um prazer e até a próxima. Tchau.